Se você é uma pessoa minimamente esclarecida, você vai entender ao final desse vídeo que sim, nós temos mais do que suficientes motivos para nos preocuparmos. Essa semana aconteceu algo em Brasília extremamente grave. O problema é que boa parte do Brasil já está imbecilizado, a imprensa está desinformando e muitas pessoas não vão perceber a gravidade do que aconteceu. Durante décadas, a direita foi esculachada pela imprensa e pela esquerda por um tal conspiracionismo, quando nós falávamos de um grupo chamado Foro de São Paulo. Hoje, você provavelmente já sabe o que é o Foro de São Paulo, que foi fundado lá atrás por guerrilheiros, narcotraficantes, grupos de terrorismo e comunistas, principalmente. Esse grupo foi fundado depois que o comunismo da União Soviética caiu e eles precisaram se juntar aqui na América Latina para sustentar uns aos outros, sequestrando pessoas como as Farc fizeram, fazendo narcotráfico internacional de cocaína, como o pessoal da Bolívia fez. Bom, durante décadas, eles tentaram convencer o povo brasileiro que não existia Foro de São Paulo, que isso era uma invenção. Depois, quando veio as informações e as evidências de que o Foro de São Paulo existe, a narrativa mudou para que o Foro de São Paulo não é nada tão preocupante. São apenas líderes comunistas de países da América Latina, de partidos de esquerda da América Latina, que se encontravam periodicamente para articular um domínio total da América Latina, o tal bolivarianismo, né? Bom, essa semana, em Brasília, Lula fez questão de organizar o Foro de São Paulo mais uma vez. Então nós recebemos narcotraficantes, ditadores, pessoas do mais alto grau de periculosidade aqui no território brasileiro, na capital do nosso país, para um evento no qual o presidente participou. E aí que vem a parte que me preocupa. Lula, depois de ter sido descondenado, ou seja, você dá para um criminoso uma carta dizendo pode continuar cometendo seus crimes que nada vai te atingir. Ele não tem medo mais de esconder. Lula hoje fala abertamente o que ele pensa, porque ele sabe que tem a imprensa para passar pano. Preste atenção nessa fala, onde ele defende uma ideologia que já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo e continua matando. Se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Vocês não são vistos como organizações democráticas por qualquer pessoa que não tenha sido doutrinada, mas vamos. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Porque são. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Peraí, ele não fica ofendido de ser chamado de comunista. O que é tão ruim quanto nazismo, mas ele não fica. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Ser chamado de comunista nos orgulha. Comunismo, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Comunismo, não. Ele tem orgulho de apoiar uma ideologia que matou mais de 100 milhões. Aí, agora vem com chave de ouro. Preste atenção nessa fala dele, porque essa aqui é a parte mais abominável, a fala mais abominável que um presidente da República já disse na história, isso é sem exagero. Preste atenção nessa fala dele. Muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Discurso da família, discurso do patriotismo, discurso do costume, é o discurso que eles aprenderam a combater. Preste atenção. Aqui ele define o que ele considera fascismo e o que ele está lutando contra. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume. Tradição. O discurso da família. O discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater.
Ele considera que fascismo são pessoas que defendem costumes, família e patriotismo. E ele odeia esse discurso e ele aprendeu historicamente a combater o discurso. Preste atenção. Família, patriotismo e costumes. E o presidente da República disse isso no encontro de comunistas, narcotraficantes, terroristas, guerrilheiros como... É ou não é para bater o desespero? Ele está tão certo de que o caminho está pavimentado para ele fazer o que ele quiser e nunca mais ser importunado, que agora eles fazem a luz do dia. Eles demonstram o seu ódio, o seu rancor, a sua ideologia assassina e sanguinária à luz do dia. Porque eles sabem que estão acima de tudo, da lei, da justiça, a imprensa está comprada, a lacrosfera está comprada, nada pode detê-los mais. Esse é o pensamento desse cidadão criminoso que deveria estar preso, porque ninguém roubou mais no Brasil do que ele. Só não está preso porque as pessoas na justiça concordam com essas frases que ele acabou de dizer. Isso é ou não é preocupante?